Então, boa noite a todos, sejamos bem-vindos. A leitura de harmonização está no livro Pão Nosso, ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Está em Atos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara, à frente dos testemunhos que aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam. E, do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho, flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou as lamentações jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-se-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas, em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto, junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possamos entender o que aqui foi dito pelo nosso irmão Bartolomeu, que possa auxiliá-lo, Senhor, nas suas palavras. Fica conosco hoje e sempre e que assim seja. Você vai ficar sentado em pé. Fala aqui, quem serve o Cristo serve em pé. Mais um pouquinho, se eu preciso. É aqui na direção do grau do devagar. Lindos corações do Cristo, boa noite. Sejamos todos bem-vindos a este momento, onde hoje nós vamos trabalhar a chave do céu. Qual de nós não quer receber essa chave? E para iniciar, eu gostaria primeiro de agradecer por estar aqui, pois o Centro Espírita Bezerra de Menezes, ele me agrada em muito. Eu tenho um carinho muito especial por Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que faz um trabalho, tanto entre nós encarnados, como também entre os desencarnados. Então, Bezerra de Menezes é um espírito e eu sou muito grato. Antes de iniciar efetivamente a palestra, eu vou contar para vocês um caso bem peculiar que aconteceu na nossa casa. Chegou um jovem muito atormentado, com muitas inquietações, muito atordoado. E nesse dia, designaram a mim que eu fosse conversar com ele. Eu comecei a conversar com esse jovem, procurando acalmá-lo. E quando ele se sentiu mais calmo, eu falei assim para ele: você então não quer conhecer a nossa casa? Você não quer conhecer a nossa religião? Você não quer saber como nós trabalhamos? Você é muito bem-vindo aqui à nossa casa.
Aí ele falou assim, quando você fala nossa casa, significa que essa casa é sua. Porque ele via o tamanho da Fundação Allan Kardec, vendo o tamanho da casa, e dentro da sua ingenuidade ele perguntou para mim, essa casa é sua, para você poder me convidar assim? Eu falei assim, não, essa casa não é minha, mas essa casa é do meu pai. Ele falou, essa casa é do seu pai? Você está bem na foto, hein? Aí eu fiquei, dei uma risada bem singela, compreendendo a situação, mas continuei com esse convite para que ele conhecesse a nossa casa e ele conheceu. E por que ele aceitou o convite? E por que eu trago essa reflexão para cá? Para que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus. Então, tudo isso aqui, ou todo o planeta Terra, o sistema solar, tudo que existe é do nosso Pai. Nós somos herdeiros de tudo isso. Nós temos direito a uma felicidade plena, onde dentro de cada um de nós estão guardadas potencialidades que nós devemos trabalhar para conquistar a chave do céu, poder adentrar e usufruir tudo que é do nosso Pai. Tomar posse de toda essa, conseguir transpor pelas diversas esferas. Tudo isso nos aguarda. Ver constantemente os nossos entes queridos. Ver o meu pai, minha mãe que desencarnou. Ver tantos outros que eu amo, agora não mais no estado infeliz, uma doença ou um determinado sofrimento. Tudo isso nos aguarda. Então, nós podemos falar de corações tranquilos, cheios e com muita felicidade. Tudo isso é do meu Pai. Nós somos herdeiros disso. Agora, Bartolomeu, como que nós vamos herdar tudo isso? Como é que faz parte todo esse processo? Como é que funcionam as leis divinas? Hoje nós vamos fazer uma comparação entre o que o Cristo trouxe e nos disse e o que a doutrina espírita trouxe para nós, também como informação de como será a nossa salvação. Como, quando e como que nós vamos conquistar a chamada terra prometida. Tudo isso, como acontecerá e como que nós devemos agir para conquistar esses momentos de plena felicidade. O Cristo, ele vai nos falar, quando a gente lê todos os evangelhos, a doutrina do Cristo, o Cristo ele vai nos falar da seguinte forma: venham vocês, benditos de meu Pai, vocês que me deram de comer, que me deram de beber, que me cobriram quando eu tive frio, que me visitaram quando eu estive preso. E o Cristo vem descrevendo todas as ações boas que aquela criatura fez. Venham, fiquem do meu lado direito e entrem no reino dos céus. O justo falará assim: mas Senhor, quanto foi que eu fiz isso? Quando você fez para um dos meus menores, a mim você fez. Por isso você é merecedor. Isso Cristo traz. O que a doutrina espírita traz? A doutrina espírita levanta a bandeira da caridade, onde fica claro para nós: fora da caridade não há salvação. O que isso significa, então? Que nós devemos ser caridosos, que nós devemos agir com aquele que se aproxima da gente
apresentando as suas necessidades. Sejam necessidades físicas, sejam necessidades morais. Ele se apresenta e a gente supre aquela necessidade. Está em pleno acordo com o que o Cristo vem falando. Mas o Espiritismo ainda trabalha um pouco mais. O Espiritismo vai explicando que fora da caridade não há salvação, mas que nós devemos, como prioridade, vamos prestar atenção na nossa transformação moral. A transformação moral é nos ensinada para que nós possamos, dentro do centro espírita, trabalhar adquirindo conhecimentos, entendendo as leis divinas e, dessa forma, trabalhar na nossa transformação moral. E o Cristo? Será que o Cristo falou também? Será que o Cristo nos convidou para essa transformação moral? Vejamos. Quando Cristo sobe ao monte, ele vai fazer um pronunciamento e ele destaca as bem-aventuranças. Vamos analisar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes serão na frente aquele que trabalhar a humildade no seu coração. Nós já entendemos que ser pobre de espírito é aquela pessoa humilde. Aquela pessoa que soube trabalhar com todos aqueles que vieram até para lhe pedir algo, fazer a caridade. Ele tinha que ser humilde para fazer a caridade sem humilhar a pessoa. Nós temos que ter a humildade dentro da gente. Eu só consigo ter a humildade dentro de mim se eu fizer a transformação moral. De novo, bate com o que a doutrina espírita vem nos trazer. E o Cristo continua. Eu estou fazendo destaque de algumas bem-aventuranças. O Cristo continua. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, pois possuirão a terra. Então, nós vamos entender que aquele local reservado para as pessoas mansas e pacíficas são aquelas pessoas que desenvolveram a mansuetude no seu coração. São aquelas pessoas que trazem a paz no seu coração. São aquelas pessoas que fizeram a sua transformação moral. Com essa transformação moral, mediante um conflito do qual ela se apresenta, ou ela está ali presente, ela tem condições de transferir a paz, mostrar que as pessoas devem agir de forma mansa, compreensiva, e ela só poderá agir desta forma se ela fizer a transformação moral do qual nós estamos apresentando aqui como proposta. E o Cristo vem falando também, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Vejam que bem-aventurados, felizes serão mais à frente, ou obterão mais à frente a misericórdia divina, aquele que praticar a misericórdia em seu coração. Aquele que trabalhar para que o seu coração agora seja misericordioso, mediante determinadas situações que ele apresenta no seu dia a dia, ele age com misericórdia. Para ele agir com misericórdia, ele fez essa transformação moral no seu ser. Ele trabalhou, ele plantou a misericórdia e mais à frente vai colher o fruto da misericórdia. Nós podemos também falar como causa e efeito.
que a doutrina espírita vem trazendo para nós, apresentando uma das suas leis racionais, para que nós possamos entender o quanto Deus é maravilhoso. E a doutrina espírita, como eu vim destacando, em cada bem-aventurança que foi falada, eu vim destacando e fazendo uma comparação com a doutrina espírita. Mas vejam que interessante. Na questão 919, onde vai sendo trabalhado a perfeição moral, é aquela criatura que, ao se descobrir, por isso está dentro do autodescobrimento, ela entende as leis divinas, entende as suas imperfeições morais e onde ela necessita trabalhar. Agora vejam que interessante. Nesta pergunta da 919, o Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Fazer a sua transformação moral nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, entendendo as leis divinas, não infringir mais essas leis. Entender o bem e praticar somente o bem. Qual o meio mais eficaz? A resposta: o sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Interessante é o Kardec, quando ele vai na 919A, o Kardec fala assim: essa máxima nós conhecemos. A questão é como fazer isso. Aí Santo Agostinho vem trazendo para nós, explicando como foi que ele fez. Eu entendi as leis divinas e no final de cada dia fazia um balanço, analisando as minhas ações e percebendo onde eu tinha que mudar. E Santo Agostinho complementa que é o último item das transformações da lei de perfeição moral, para que nós possamos voltar na 919A e perceber. Ele, Santo Agostinho, fala assim: foi por isso, só para chegar neste momento, que nós devemos passar para vocês, que vocês têm que fazer a transformação moral como eu fiz, que nós, os espíritos, escrevemos o livro dos espíritos. Nós fizemos a primeira parte, desconstruindo a ideia que vocês tinham de Deus, para que vocês pudessem entender um Deus que é justo, um Deus que é Pai, um Deus que é misericordioso, mas que as suas leis são claras e nós devemos entender e interagir com essas leis. Nós temos que entender melhor Deus, porque agora vocês têm condições de entender a Deus. Primeira parte do livro dos Espíritos. A segunda parte vai trazendo que nós somos imortais. Há uma interação constante entre os encarnados e os desencarnados. O mundo espírita, o mundo espiritual existe e está constantemente em interação com vocês. Depois que vocês compreenderem isso, vocês terão condições de entender que vale a pena e muito se esforçar para a transformação moral. Nós apresentamos as leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, nós fizemos todo um planejamento para que chegasse neste momento, e com a 919A é fechado a terceira parte do livro dos Espíritos, trazendo essa necessidade que nós temos para trabalhar na nossa transformação moral, ficando bem clara
e estar de acordo com as bem-aventuranças que o Cristo traz para nós. Alguém poderia ainda falar assim, Bartolomeu, tudo isso nós já sabemos. Tudo isso nós estudamos. Isso não é novidade para nenhum de nós. O que você traz de novo? Interessante, corações, é que sempre que eu estou estudando, eu fico ali procurando, fico também escutando as palestras, e olha o que eu descobri. Uma informação que está na Revista Espírita, agosto de 1865, ou seja, ainda sob a chancela de Allan Kardec, onde ele vai trazer para a gente uma régua, uma forma de nós medirmos como está a nossa transformação moral. Então, se eu sei que eu tenho que fazer essa transformação moral, como saber em que estágio que eu estou? Em que ponto que eu estou? O que eu ainda preciso trabalhar? Além daquela informação que Santo Agostinho nos explicou como fazer essa transformação. Mas agora nós vamos fazer uma reflexão de como medir a nossa transformação. Com isso, a revista, como eu falei, a Revista Espírita, agosto de 1865, intitulada A Chave do Céu, que nós trouxemos como título dessa palestra. Quem vai assinar é Lacordaire. Vejam que interessante. Lacordaire vai trabalhando essa questão da caridade. Muito obrigado, Pedro. A caridade como uma das pilhas mais próximas da lei de solidariedade, onde aquele que atingiu uma melhoria deve ser solidário, deve ter cuidado, deve tratar aquele seu irmão que está numa condição um pouco menor, com o mesmo carinho que ele está recebendo daquele que está acima dele. É a lei de solidariedade. A caridade é a filha da solidariedade. Vejam bem, e nós, quando pensamos em caridade, nós pensamos assim, eu vou para determinado local, vou receber alguém com uma necessidade e vou trabalhar na necessidade dela. Seja caridade material, dando algo, dando uma roupa, um calçado, sendo a necessidade moral, um consolo, uma orientação, sendo que a doutrina espírita ainda traz para nós que a caridade moral é muito mais importante e deve ser mais bem trabalhada do que a caridade material. Inclusive, Pedro, na obra Paulo e Estevão, tem um momento que Pedro fala: pobres, sofredores, sempre existirão. Nós devemos acolhê-los. É claro, a pessoa chega com fome, chega com frio. Você vai dar orientações morais para aquela criatura? Nós temos que acolher aquela criatura dentro das suas necessidades. Mas a palavra, o conhecimento que vai levantar aquela pessoa para que ela não necessite mais daquele tipo de ajuda, são os ensinamentos morais. Então, a caridade moral é muito mais importante, muito mais relevante do que a caridade material. E nisso, aqueles que se aproximam da gente, nós devemos ser caridosos. Vejam o que Lacordaire traz para a gente. E a família? A nossa família? Como devemos agir com a nossa família? Eis a régua que eu destaquei, que a gente ia trazer aqui como reflexão, para que nós possamos entender como é que está a minha transformação moral. E a família? O que será da família? Ele diz assim:
Estamos quites com ela, com a família, desde que socorremos os chamados pobres. Então, eu faço caridade, socorro o pobre, estou ali atendendo, eu estou quite com a minha família? Resposta: não. Evidentemente, não. Senhores, porquanto, desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, vou destacar, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia para a caridade. Ele vai falar da hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são vossos primeiros pobres. Eu vou acrescentar a palavra cônjuge. O seu cônjuge é a primeira pessoa que nós devemos ser caridosos. Primeira pessoa. Então, como que nós estamos agindo com o nosso cônjuge? Eu estou verdadeiramente amando? Se eu tenho que amar o inimigo, no sentido de orar por ele, no sentido de cuidar, dar a devida atenção, com todo respeito e consideração, como é que nós estamos a nossa moralidade através do nosso tratamento com o cônjuge? Ele dá como cônjuge. Eis aí o vosso primeiro ponto. A eles, também, vou voltar, cônjuge e os filhos. Cônjuge e os filhos. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos. Preocupai-vos em lhes apresentar dias calmos, em lhe preparar dias calmos e tranquilos, em meio a esse vale de lágrima. Deixar-lhes mesmo um depósito, uma pequena herança, que lhes permita continuarem o bem que haveis começado. Isso é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Educai-vos, vossos filhos. Tendo bens, regularizem seus bens, para que eles possam herdar, isso é legítimo, para que eles possam ter paz no futuro. Trabalhem em benefício dos seus filhos, principalmente na questão moral. O evangelho em casa, as orientações. Eis os nossos primeiros pobres, cônjuge e os filhos. E ele continua. Interessante é que Lacordaire, olha como que ele utiliza. Ele continua. Antes e depois deles, ou seja, praticamente no mesmo nível, então, antes e depois dos pais e filhos, antes e depois, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência. Vosso pai e vossa mãe têm direito à vossa solicitude. O interessante é que ele tem o cuidado de falar os autores de vossos dias. Vosso pai e vossa mãe. Mas por que ele fala autores dos vossos dias? Porque tem pessoas que são criadas pelo avô, pela avó, pela madrinha, pelo padrinho. Tem pessoas que são adotadas, são criadas pelo pai e a mãe de coração. Então, tem várias situações. Então, os autores dos vossos dias.
Esses aí, dentro da hierarquia, estão ali no segundo nível. E nós devemos ser caridosos com eles. E ele continua. Depois vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Então, como que eu estou tratando o meu irmão, a minha irmã, segundo a carne, o que é do meu mesmo sangue? Eu devo ser caridoso com ele. Está ali no terceiro nível. Depois, os amigos do coração. Quem são os amigos do coração? Aquele amigo que é muito próximo de mim, aquele que divide comigo a minha religião, aquele que está sempre me apoiando. Esse eu devo ser caridoso também. Ele está ali na escala. Depois desses, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Então, nós temos uma hierarquia, onde é colocado cônjuge e filhos. Pais, pai, mãe, os nossos criadores. Irmãos, depois amigos, e depois os pobres, começando pelos mais miseráveis. Então, Lacordaire, ele vem trazendo uma hierarquia que nós devemos trabalhar. É muito interessante, leiam a Revista Espírita. E quando a gente faz uma reflexão nessa proposta de Lacordaire, nós vamos relembrar que a doutrina espírita traz para nós outros um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, aquela pessoa que eu prejudiquei, aquela pessoa que eu cometi algum delito, a providência divina faz com que aquela pessoa venha comigo como o meu cônjuge. Agora, Lacordaire também vai fazendo a descrição que tudo isso nós devemos ponderar, nós devemos pesar com a racionalidade. Então, se aquele cônjuge, se aquela pessoa dentro de uma situação não está em condições de compreender ou caminhar junto contigo, aí é melhor que separe. Mas cabe a nós nos esforçarmos para poder tratar com todo carinho. Eis a primeira prioridade. E depois aqueles que são chamados filhos, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos de coração. Nós conhecemos casos de crianças adotadas que a família, depois de um certo número, não nascia mais filhos, foram nos orfanatos procurando crianças e adotaram uma criança. E não foi por acaso. A providência divina trabalhou para que aquela criança recebesse a visita, simpatizassem com aquela criança e a família tomou uma decisão para adotar aquela criança. Então, os filhos fazem parte dessa prioridade, dessa hierarquia da caridade. Por isso, e da mesma forma, dentro do planejamento reencarnatório, ninguém nasce de ninguém por acaso. Existe uma proposta. Então, nós devemos cuidar dos nossos filhos. A mesma questão se vale para os nossos irmãos. Temos uma proposta de reconciliar. Nós já aprendemos aqui, amai-vos vossos inimigos. Antes de oferecer uma oferta, caso tenha algo contra alguém,
deixa a sua oferta do lado, concilia-te com o teu inimigo para depois oferecer a sua oferta. Concilia-te com o teu inimigo. Então, nós temos que entender que nós devemos nos conciliar também com aqueles que não são nossos inimigos. Nós devemos nos aproximar daqueles entes queridos, como foi destacado agora, enquanto nós caminhamos com eles. Eis aí a prioridade que nós devemos ter para a caridade. Eis aí uma reflexão que nós devemos ter para saber como é que está a minha transformação moral. Quando eu refleti avaliando, eu tenho condições ainda de saber se eu conseguir fazer essa transformação ou o que eu ainda preciso trabalhar com cuidado. Onde, sabendo que o centro espírita, a casa religiosa onde eu estou praticando a caridade, é um local, uma oficina, onde eu estou angariando forças, experimentando, para poder efetivamente transformar a minha existência. Efetivamente agir para com meu cônjuge, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Eu devo fazer essa reflexão. Eis a chave do céu. Eis aquilo que nós necessitamos para complementar essa questão que Santo Agostinho traz para a gente, que o Cristo nos apresentou. Santo Agostinho, com a doutrina espírita, endossa. E agora Lacordaire vem trazendo a chave do céu. Corações queridos, é um tema muito interessante e que nós ainda poderíamos aqui trabalhar e desdobrar bastante. Mas, pelo nosso tempo e pelo nosso momento, eu entendo que já é suficiente. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu tenho muito carinho e fico muito feliz por estar aqui. Deus nos abençoe. Obrigado. Alguém deseja fazer alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nós Cáritas. agradecemos a participação. Oi, Cáritas, Celina. Agradecer ao Bartolomeu, e hoje realmente não deu para estar aí presencialmente, mas agradecer mais uma vez por ele estar participando, colaborando com o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Obrigada, Bartol. Muito obrigada. Ele está agradecendo aqui, dona Celina. Então, mais alguém? Agradecemos, Bartolomeu, sua participação, sua colaboração. Tá bom? Vou pedir para o Berg, pode fazer a prece, por favor? Posso, sim. Antes de iniciar a prece, eu gostaria de agradecer também ao senhor Bartolomeu pela excelente reflexão que nós podemos fazer ao longo das colocações dele. Parabéns e muito obrigado. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento a Jesus. Então, eu estou sendo ouvido? Estão me ouvindo? Estamos sim, Berg. Tá, então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para agradecer por mais essa oportunidade, né, desses ensinamentos e de repassar todas essas informações sobre esses ensinamentos, sobre a caridade, né, sobre tudo aquilo que fez parte de todo o ministério de amor, de caridade e de perdão do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, que nós possamos colocar em prática todas essas informações, todos esses ensinamentos, e que Jesus nos abençoe a todos e que possamos sempre seguir nessa direção,
que é a direção da caridade e do crescimento moral. Que assim seja.